Olá pessoal, tudo bem? Gente, seja muito bem-vindo aqui ao canal Heróis da Fé. Eu me chamo Francisco Coutinho. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, trazendo uma palavra aqui para vocês da parte de Deus, comentando sobre a palavra de Deus, que é algo muito bom, que fortalece, né? A palavra de Deus ela traz, digamos assim, força espiritual para a nossa alma. Então é muito bom estar aqui com você. Espero que Deus ele fale com você através da minha boca, através do que eu vou colocar aqui nesse vídeo para você, tá? Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Nós somos apenas mensageiros do Senhor. Gente, mas eu quero começar esse vídeo pedindo que você inscreva-se aqui no canal Heróis da Fé, tá? Faça a sua inscrição, não paga nada. E já deixa um like nesse vídeo. Se você puder compartilhar nos grupos de WhatsApp da família com alguém, faça isso, porque de forma voluntária você vai estar ajudando essa pessoa, você vai estar plantando uma semente no coração dessa pessoa, tá bom? Um vídeo como esse pode salvar uma alma. Então, compartilhe o vídeo. Na história de hoje, gente, eu quero trazer para vocês algumas informações bíblicas sobre o rei Acabe. Você que está me assistindo aqui nesse momento, você soube quem era o Acabe? Era um rei perverso, que até então ele era um tipo de um cara que sempre ficava em dois pensamentos. Uma hora ele não sabia se queria servir ao Deus único, outra hora ele não sabia se ele queria servir a Baal. E naquela época, Elias era o profeta do momento. Então, Elias sempre tentou notificá-lo referente, digamos assim, às normas exigidas por Deus. Só que Acabe preferiu dar ouvidos a Jezabel, sua esposa. Então, olha só, o rei Acabe foi um dos reis mais perversos de Israel. Ele se afastou de Deus, casou-se com Jezabel, adorou ídolos e cometeu injustiças terríveis, como o assassinato de Nabote para tomar a sua vinha. Está lá em 1 Reis, capítulo 21. Aqui é o seguinte, Nabote era um homem que tinha uma vinha, e essa vinha produzia as melhores uvas de Israel. E o vinho de Nabote era o melhor vinho de Israel. Imagine algo que você possa pensar que é o melhor dessa terra, pois era o vinho de Nabote. Então, Acabe, ele cresceu o olho para cima da vinha de Nabote. Na verdade, ele não, a mulher dele, Jezabel. E aí ela fez a cabeça dele. E ele até então, como ele era sempre um cara que estava em dois pensamentos, ele pensou o seguinte: não, mas eu não vou ser injusto com ele e tomar a vinha dele, já que ele não quer me vender. Porque até então ele queria comprar. Só que essa vinha de Nabote, como era uma herança, Nabote não quis vender. Como Nabote não quis vender, acendeu a ira de Jezabel. E aí Jezabel fez a cabeça de alguns homens para cometerem, né, ali o... Vocês já sabem do que eu estou falando, né? E aí assim foi que a família de Nabote caiu para que Acabe pudesse se apossar da vinha. Mas ele não sabia o que estava esperando por ele. Porque a injustiça que ele praticou é óbvio que não ficaria impune diante dos olhos do Senhor. Então, Acabe, ele foi um cara que sempre foi dominado por Jezabel. Eu não vou dizer assim que tem marido que é mandado por mulher, mas você conhece assim alguém que às vezes a gente consegue perceber que a autoridade da casa é a mulher e não é o homem? Então, era mais ou menos assim que era a situação de Acabe com Jezabel. Então, quando o profeta Elias entregou a ele a mensagem do juízo de Deus, Acabe se humilhou profundamente. Por quê? Porque depois que isso aconteceu,
Acabe reconheceu o que ele tinha feito. Você sabe quando você comete um erro e você põe a mão na cabeça e fala: o que foi que eu fiz? E agora? Aí você começa: meu Deus, me perdoa, não era essa a minha intenção. E aí você começa com aquele arrependimento. Foi isso que aconteceu com Acabe. Não é tanto que isso está escrito lá em 1 Reis 21, 27. E sucedeu que, ouvindo Acabe estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu o seu corpo de pano de saco, e jejuou, e dormia em panos de saco, e andava cabisbaixo. Gente, olha só, o arrependimento dele foi tão grande que ele ficou assim, como se fosse um mendigo, sabe? Ele andava todo sujo, descabelado, usando pano de saco. O pano de saco e o jejum naquele tempo em Israel, eles usavam o saco para falar para Deus que eles não tinham significância de nada. Eles estavam se humilhando ao máximo que eles podiam diante de Deus. Então eles colocavam o pano de saco. Perdão, pessoal. Colocavam o pano de saco para poder se humilhar na presença de Deus. É como se eles falassem assim: olha, eu tô aqui tirando todas as minhas vestes reais, eu tô abrindo mão do meu status para mim poder me humilhar diante de ti. Foi isso que Acabe fez. E aí, seguindo aqui na leitura, então Deus disse a Elias: olha só, um dos segredos que a gente aprende nesse texto é que quando você reconhece o erro e quando você se humilha na presença de Deus, o Senhor, ele pode até não te responder na mesma hora, porque o tempo é dele, o tempo, assim como a nossa vida, o tempo também é dele. Então ele responde, mas no tempo dele. E aí depois que Acabe orou e jejuou, o que aconteceu? Então Deus disse a Elias: vês como Acabe se humilhou diante de mim? Deus perguntou para ele: tá vendo, Elias? Como ele está se humilhando diante da minha presença? E aí Deus falou mais: porquanto se humilhou, não trarei este mal nos seus dias. 1 Reis 21, 29. Eu quero que você entenda que o Senhor, ele é muito justo, ele é muito bom. Quando você se humilha na presença dele, a compaixão dele, o amor dele, a sua bondade, ela é tão grande, mas ela é tão grande que, por nosso próprio bem, ele é capaz de voltar atrás. Mas por quê? Porque o amor dele é muito grande. Agora você imagina eu e você, falhos e pecadores, e ele, do seu trono glorioso, ele inclina os seus olhos para nós. Então, se você é uma pessoa que você acha que tudo está perdido, isso aí é confusão mental. Ou melhor, é o inimigo soprando nos teus ouvidos. Porque, na verdade, o inimigo ele já é um derrotado. E ele já tem sentença de condenação. Então, ele quer levar com ele o máximo que ele puder. Aí ele vai ficar soprando no teu ouvido. Ele vai ficar colocando dúvida na tua cabeça com relação ao problema que tu está passando. Que nem, por exemplo, ele estava toda hora no ouvido de Acabe. Não é tanto que Acabe, ele era um tipo de uma pessoa que uma hora ele não sabia se servia ao Deus de Israel, outra hora ele não sabia se servia a Baal, que era o maldito Deus de Jezabel, tá? Então, Deus falou o seguinte: vês como Acabe se humilhou diante de mim? Porquanto se humilhou, não trarei este mal nos seus dias. Então aqui a gente consegue aprender algumas coisas com isso.
A primeira coisa é que Deus vê o coração arrependido, conforme o que eu já falei aqui para vocês. Se você se arrepende, mesmo um homem tão pecador como Acabe, ele foi ouvido quando se humilhou com sinceridade. Então, quando você coloca um pano de saco, foi o caso do que Acabe fez, colocou um pano de saco, se humilhou, orou, jejuou, ele, naquele momento a dor do coração dele, a dor interna dele, ela era tão grande que ele não fez isso para querer aparecer para o povo. Não. Acabe fez isso para aparecer para Deus, para se apresentar diante de Deus, que é o justo juiz, o único. Então isso chamou a atenção do Senhor. 2. A humildade move a misericórdia de Deus. A punição, ela foi adiada porque Acabe se humilhou, mostrando que Deus prefere o arrependimento do que a destruição. Então, é basicamente aquilo que eu falei para vocês. O Senhor, ele é capaz de voltar atrás por amor a você e por amor do nome dele. 3. Nunca é tarde para se voltar a Deus. Nunca é tarde, gente. Por quê? Porque é o seguinte: por mais que a gente seja pecador, por mais que a gente erre, a gente fale na nossa missão, mas a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E ele, por ser muito justo, ele também, assim como ele é justiça, ele é fogo consumidor. Só que o amor dele pela nossa vida é muito grande. É por isso que nunca é tarde para você se voltar a Deus. Por pior que sejam os erros, o arrependimento verdadeiro ainda tem valor diante de Deus. Porque esse arrependimento, ele é genuíno. Ele está partindo de dentro da sua alma, ele está partindo de dentro do seu interior, do íntimo do seu coração. E somente esse arrependimento sendo verdadeiro, que você mostra para Deus que você não é um fariseu. Aquele que prega uma coisa, fala uma coisa, mas vive outra. Coisa desse tipo não chega diante do trono de Deus. Outra coisa que a gente aprende aqui com Acabe é o orgulho. O orgulho, ele afasta a humildade próxima, tá? Ou seja, enquanto Acabe era orgulhoso, Deus o resistia. Quando se humilhou, Deus o olhou com compaixão. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Agora isso aqui me chamou muita atenção. O orgulho afasta, a humildade aproxima. Porque assim, ó, outro dia eu estava falando para minha funcionária, eu tenho uma funcionária que trabalha comigo, e eu estava falando para ela que entre um cliente soberbo e entre um cliente humilde, eu prefiro atender primeiro o cliente humilde e o soberbo fique na espera. Porque, infelizmente, o soberbo, o orgulhoso, ele acha que pelo poder aquisitivo que ele tem, de repente, por conta dele ser uma pessoa que tem influência, ele acha que ele tem prioridade diante de toda a situação, diante de qualquer coisa, em meio a qualquer pessoa. Só que comigo não é assim. Eu já sou mais inclinado para a humildade, para a bondade. Porque se tem uma coisa que não me corrompe, é o status, é o poder, o dinheiro. Isso não me corrompe. Não é tanto que se a pessoa, por exemplo, se ela quiser contratar os meus serviços, se ela vier cheia de marra, com orgulho, não faço nem questão. Por mais que eu seja um cara profissional e sei separar o pessoal do profissional. Mas tem coisa que não dá para engolir. Não dá. Então, a gente aprende também na história de Acabe que o orgulho ele afasta a humildade,
o orgulho afasta, a humildade aproxima. Tá? Mas trazendo um resumo aqui para a gente finalizar esse bate-papo. Se até Acabe foi ouvido quando se humilhou, imagine o quanto Deus quer ouvir você quando abre o coração com sinceridade. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Se você é alguém que tem ou está passando por problemas, você precisa se humilhar na presença de Deus. Você precisa se humilhar, porque quando você se humilha, ele volta para você os olhos dele. E ali ele começa a ouvir a tua oração. E no tempo certo, ele vai te atender. No tempo dele, ele vai te exaltar. Porque Deus, ele é um pai para todos nós. E você que está me assistindo nesse momento, se você é pai, você sabe do que eu estou falando. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se você tem um filho de 3 anos de idade e esse filho está escalando no portão da casa até chegar lá em cima, se você vê, você vai deixar? Você vai permitir? Eu acredito que não. Por quê? Porque você, o pai ou a mãe, em sã consciência sabe que se essa criança cair no chão, ela vai se machucar. Então você vai lá e poda essa criança. Então assim é que faz o Senhor conosco. Quando ele vê que lá na frente, mais tarde, você vai sentir dores, ele prefere podar, pelo menos temporariamente, até que você esteja preparado para receber da mão dele aquilo que ele tem para te entregar. Ou de repente, se você está passando por um deserto, esse deserto, ele quer te ensinar alguma coisa. Esse deserto, ele está te forçando a enxergar o que os seus olhos ainda não viram. Então, nenhum deserto ele vem para matar, mas ele vem para ensinar. Ele vem para te transformar. Ele vem para te fazer reconhecer quem você é e ficar entendido e que você precisa andar na dependência de Deus. Você precisa depender do Senhor. Eu tiro por mim. Eu mesmo, quando eu passo por algum problema que diante dos meus olhos é impossível, eu corro para os pés de Deus. A questão é, nós não podemos correr para os pés de Deus somente quando nós estamos se afogando. Quando está tudo bem, nós temos que continuar bem com Ele também. Quando tudo vai mal, convida Jesus para entrar no teu barco. Convida Jesus para entrar no teu barco. Porque só assim, somente assim, você estará assegurado de dia e de noite. Pode vir quem vier, pode se levantar o problema que for. Se você estiver na presença de Deus, esse mal, ele cai por terra. Ele cai por terra porque o mal, ele não resiste ao nome de Jesus. O mal não resiste. Quando você fala no nome de Jesus, o mal, ele recua. Eu lembro de um sonho que eu tive há muitos anos atrás. E nesse sonho, ele foi um sonho bem vago, porque foi muito rápido. Mas eu me recordo que eu estava deitado na cama. Inclusive nesse dia eu fui dormir sem orar, eu caí na cama e ali eu dormi. Apaguei. Na madrugada, nesse sonho, eu vi uma sombra preta chegando na cama, ali na parte que os pés ficam ali na cama. Como se fosse assim, ó, os pés estão aqui e a sombra começou a vir por aqui. Aí aqui na parte da cabeça, né, tava deitado. Então, aí quando eu vi aquilo ali, no sonho, parece que os meus pés, eles começaram a ficar gelados. Assim, né? Aí, eu não sei se era uma tal de paralisia do sono, né, que o pessoal fala. E aí eu comecei a ver. Eu tava dormindo, mas eu comecei a ver. E nisso eu pensei, eu tô vendo, mas eu não posso fazer, eu não podia mover nenhum dedo.
Qual foi a minha reação? Eu comecei a clamar pelo nome de Jesus. Eu falava só assim, ó, no meu sonho: te afasta de mim, te afasta de mim, em nome de Jesus. Afasta de mim, em nome de Jesus. Afasta de mim, em nome de Jesus. Na medida do que eu ia falando, aquela sombra, ela ia recuando. Ela ia recuando. Porque eu volto a falar, o nome do Senhor é torre forte. E o mal jamais vai poder com o nome do Senhor. Então, se você está passando por um deserto, se está passando por um problema, clama pelo nome do Senhor. Ele virá pela tua causa. Tudo bem? Eu espero que no vídeo de hoje você tenha aprendido algo assim como eu aprendi com a história de Acabe. Não esquece de compartilhar, deixa um like nesse vídeo e inscreva-se aqui no canal Heróis da Fé, porque a gente vai estar trazendo mais contos, mais histórias bíblicas aqui nesse canal. Um abraço.